e intenções dessa Santa Missa. Sétimo dia de falecimento de Abrão Henrique. Pela alma de Marlene dos Santos Cunha, pelo falecido no dia de hoje. Pela saúde de Carmelino Aristeu e Olinda Godoy e de Nilza de Souza. Pela alma de Gilmar de Oliveira, Laurelino Cristóvão Mariano, José Cristóvão Mariano Filho e de Mariana Monti, João Escrevelim e José Antônio Escrevelim. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para essa Santa Missa. Nesse primeiro dia do Tríduo. O primeiro dia do Tríduo, o nosso tema, a gente vai pedir para todo mundo ler junto com nós o tema do nosso Tríduo. O tema: como São José somos chamados a construir lares de fraternidade. E o lema é: São José, homem de fé, que se expressa no silêncio. Agora, em silêncio, vamos receber São José. São José nos ensina que a fé verdadeira muitas vezes se manifesta no silêncio e na confiança em Deus. Mesmo sem muitas palavras, ele acolheu os planos do Senhor com humildade e coragem. Hoje pedimos sua intercessão para que também sabemos confiar em Deus, mesmo diante das dificuldades, mantendo o coração aberto e a sua vontade. Recebemos a equipe de liturgia cantando. São José, a voz nosso amor.
que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Paz e bem. Paz e bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas, vocês que estão aqui na casa do Senhor. Bem-vindo e bem-vinda você também que celebra conosco através das redes sociais. Hoje nós abrimos uma ruptura no tempo da Quaresma e preparamos, ou estamos preparando o nosso coração para a grande festa em honra a São José. Nesses 3 dias de trigo, nós estaremos observando o homem do silêncio. No mundo em que há tanto barulho, tentar fazer silêncio para ouvir. Primeiramente, ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do nosso semelhante, ouvir a voz do planeta. Queremos preparar o nosso coração através do exame de consciência, para assim podermos mergulhar a nossa vida no amor a nosso bom Senhor, através da experiência de São José. Reconhecendo que somos pecadores e que necessitamos da misericórdia do Senhor para alcançar a salvação, supliquemos o perdão a Ele de nossos pecados. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, infinito em bondade e misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados.
Peçamos pela paz no mundo, peçamos pela harmonia das famílias, peçamos também pela justiça. Ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, concedei à vossa Igreja caminhar segundo a vossa vontade, sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios necessários e de que necessitam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegre com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos extomo, ó Senhor, pois me fazes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois te livrastes, e não deixaste vir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvaste quando estava
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para casa, para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs de fé, nesse primeiro dia do trigo, em preparação ao grande momento que queremos homenagear a São José, o pai adotivo de Jesus, nós
somos chamados a refletir sobre alguns aspectos da liturgia, mas também o tema que nos propomos a desenvolver ou a refletir sobre ele. O primeiro tema que nós pensamos foi exatamente lembrar como São José, e a exemplo de São José, somos chamados a construir lares de fraternidade. Então, o que é necessário para construirmos um lar onde haja fraternidade? Primeiro aspecto que não pode faltar é o diálogo. A fraternidade, ela não cai pronta. A fraternidade é um processo. E na medida em que nós aprendemos a dialogar, nos damos conta que temos ideias diferentes, que temos opiniões diferentes, que temos visões diferentes da realidade. Entretanto, conforme nós somos capazes de nos colocar no lugar do outro, nós também passamos a refletir sobre a possibilidade de não estarmos totalmente certos na nossa maneira de pensar e tampouco totalmente errados. Portanto, a fraternidade se constrói na medida em que nós dialogamos partindo de um ponto comum. Qual que é o ponto que nós devemos sempre ter em mente? A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não tivermos a pessoa de Jesus de Nazaré como ponto de referência, facilmente nós nos perdemos. Nós desviamos a meta pela qual nos propomos ou fomos enviados por Deus até este mundo. Segundo ponto, nessa mesma direção, nós encontramos a necessidade então de aprender a fazer silêncio. Olhando para Jesus, contemplar em silêncio. Hoje talvez vocês tenham estranhado quando São José entrou em silêncio, que geralmente a gente faz festa, né? Canta, bate palma, dá um viva, mas nós nos propomos a fazer com que possamos fazer a experiência de contemplar. O silêncio é um jeito que São José nos traz para buscarmos juntos o melhor caminho. Portanto, esse primeiro ponto do silêncio, e hoje também como tema, o homem de fé que se expressa no silêncio. O silêncio, ele tem que ter um ponto de partida, a fé. Se não tivermos a fé, nós não temos o porquê lutar, nós não temos uma meta a seguir. Ali, novamente, nos perdemos. Então, uma família tem que ter o silêncio, tem que ter o diálogo, mas tem que ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo esses elementos, nós começaremos então a percorrer ou fazer história dentro da nossa família. É claro que quando falo a fé, eu não posso esquecer que a fé, ela também é um processo. Se eu olho para Jesus e eu acredito nele, eu alimento esse acreditar através do quê?
através da oração. Quanto mais eu me coloco diante do Senhor com o joelho dobrado, mais eu sinto que o Senhor me fala. Porque estando de joelho, eu sinto a dor nos meus joelhos. E ao pensar nessa dor, eu também penso na dor do pecado. Eu também penso na dor do amor de Jesus no caminho do Calvário. Eu também penso na dor de Maria ao carregar seu filho, fugindo de um lado para o outro, para garantir-lhe a vida. Eu também penso na dor de José, ouvir os não, quando ele batia na casa, na porta das casas, para ter um lugar para Maria dar a luz ao filho. Vejam só, então nós temos todos esses elementos. Mas eu queria avançar um pouco a partir da liturgia de hoje, porque ela também nos oferece alguns elementos que nos fazem parar para pensar. O profeta Isaías, ele nos fala de uma realidade muito cruel, muito dura, muito triste, mas ao mesmo tempo nos fala de uma esperança. Qual é a realidade triste? O povo que havia sido levado escravo na Babilônia estava voltando para casa não, voltando para a sua terra natal, porque talvez não tivesse mais casa, não tivesse mais terra, não tivesse mais nada. Então é um povo que volta no silêncio, é um povo que volta na dor, é um povo que volta fazendo memória do que tinham, do que perderam e do que sobrou. Isso mesmo, o que tinham antes de serem deportados, o que perderam entre a deportação e a volta, e o que sobrou de tudo que viveram nesse tempo. O profeta Isaías escuta, sente a dor de todas essas famílias, e ali ele semeia uma esperança. Os elementos da leitura são muito profundos, por isso vou tentar sintetizá-los. Eis que eu criarei novo céu e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. A esperança, ela faz com que a gente olhe para a frente, que a gente não viva do sofrimento do passado. Porque quando a gente vive demais no passado, a gente se torna incapaz de dar um passo para o futuro. Vocês sabem que uma das grandes doenças do nosso tempo a gente chama de depressão. Mas o que é a depressão? A depressão se eu consigo dizer sem ofender ninguém aqui, a depressão é a dificuldade de passar ou de dar a volta por cima do sofrimento enfrentado no passado. Me fiz entender? Eu tenho uma angústia. Se eu não enfrento essa angústia, eu vou sempre estar alimentando essa angústia com alternativas de fuga. Ou é na comida, ou é na bebida, ou é na droga, ou é na ansiedade, e assim vai até nos levar à depressão. Agora, na medida que eu consigo
que eu consigo dar a volta por cima da tragédia que eu enfrentei, eu passo a ver que a vida tem muito mais a oferecer do que tudo aquilo que ela tirou de mim até o presente momento. Vou dizer a vocês, uma pessoa ansiosa não consegue fazer silêncio. Uma pessoa depressiva não consegue ficar parada. Uma pessoa estressada não consegue mais pensar. Ela pensa sempre a mesma tragédia, sempre a mesma coisa. E aí se torna uma dor tão profunda, mas tão profunda, que a pessoa perde a vontade de viver. A gente chama essa realidade, partindo um pouco da experiência dos negros, quando foram arrancados da África e trazidos para o Brasil, para uma terra estranha, de banzo. As pessoas se matavam, no sentido de assim, paravam de comer, paravam de fazer qualquer coisa porque não queriam mais viver. O texto continua dizendo: portanto, ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Então, quando eu consigo criar o novo, eu enfraqueço o velho, eu enfraqueço a dor, eu enfraqueço o mal-estar, inclusive eu enfraqueço a própria culpa. Por quê? Porque a culpa, ela não resolve problemas. A culpa cria mais problemas ainda. O texto ainda continua dizendo: eu também exulto com Jerusalém e alegro com o meu povo. Olha o profeta chamando o povo que havia voltado da escravidão como o meu povo. O profeta passa a ter uma responsabilidade de reanimar o povo que estava tão triste e tão desanimado. Mas continua o texto ainda, eu vou concluindo. Construíram casas para nelas morar, porque lá na escravidão não tinham casa para morar, eram escravos, sofriam. Depois plantaram vinhas para comer seu fruto. Lá plantavam para os outros, porque o que plantavam e produziam não podiam comer. Portanto, o texto então vai dizer assim: ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, e também não haverá anciãos que não completem seus dias de vida. O profeta reanima o povo a dizer o seguinte: o sofrimento que vocês tiveram não é o fim de tudo, mas ele é o começo de uma nova etapa que vamos fazer aqui. Então, olhando para a nossa realidade, para nossas famílias, não fiquemos presos às tragédias que construímos dentro da nossa família, mas construamos novos caminhos, novas alternativas para verdadeiramente redescobrir o valor da vida e da realização da própria vida. O Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus que não para, Jesus que anda de um lugar para outro. O texto diz: Jesus partiu da Samaria para a Galileia. Porque quando você anda, quando você sai da mesmice, você vê a realidade do outro. Enquanto você se tranca
dentro de casa, você não vê realidade. Você só vê alguma coisa, mas tão rapidamente que ela não te toca mais, ela não te sensibiliza mais. Portanto, o texto continua dizendo então que um homem ouviu a notícia de que Jesus estava vindo para a sua terra. Olhem só como é importante ficar ouvindo o que está acontecendo ao nosso redor. E esse homem tinha um filho muito doente. E esse pai foi pedir a Jesus que o curasse. E aqui mais uma vez aparece o silêncio. O pai insistiu, mas quando Jesus disse: pode ir que teu filho está vivo, o pai não duvidou. Vejam só, o pai não duvidou. Aqui entra novamente o silêncio e a fé. O pai volta para casa e antes de chegar em casa recebe a notícia que o filho está bem. E olha como é interessante, o pai não se contenta em saber que o filho está bem. O pai pergunta aos empregados: a que hora que o filho recuperou a saúde? Exatamente no horário que Jesus disse: teu filho vive. E a partir disso, toda a família voltou-se para o Senhor, construindo então a sua fé no Deus vivo. Penso que esses pequenos aspectos que nós ouvimos da liturgia deverão nos fazer pensar um pouco sobre qual é o projeto. A palavra projeto talvez nem todo mundo entenda direitinho. Qual é o desejo que você tem para fortalecer, construir uma família de fé? Por onde você acredita que pode começar para fazer a tua família ser melhor do que foi até agora? O que você pode fazer para que Jesus entre na tua casa no silêncio das tuas ações? Nós não precisamos falar muito, basta pequenas atitudes, pequenos gestos e tudo vai se transformando em nossa casa. Que Deus nos ajude para que verdadeiramente nós consigamos perceber que dentro de nós há uma força muito grande, só que ela está adormecida porque nos falta fé. Sim, nos falta fé, nos falta esperança e nos falta o desejo de sonhar um mundo melhor. Olhamos sempre para o mundo dos outros, mas não paramos para construir um mundo voltado para o bem-estar e a felicidade da família. Foi isso que José fez no seu tempo e deixa para nós o ensinamento para que pensemos sobre esta realidade. São José, interceda por todos nós e rogue por todos nós, hoje e sempre. Amém.
estar na prece, nós vamos rezar assim. Pela intercessão de São José, atendei nossa prece, Senhor. Por toda a Igreja, para que, inspirada no silêncio e na fé de São José, saiba ouvir a voz de Deus e seguir fielmente seus caminhos, nós vos pedimos. Pela intercessão de São José, atendei nossa prece, Senhor. Por todos aqueles que vivem momentos de dúvida, sofrimento ou espera, para que encontrem no silêncio da oração a força e a confiança em Deus, nós os pedimos. Pela intercessão de São José, atendei nossa prece, Senhor. Pelas nossas famílias, para que aprendam com São José a viver a fé e o cotidiano com humildade, amor e confiança na providência divina, nós os pedimos. Pela intercessão de São José, atendei nossa prece, Senhor. Por nossa comunidade, para que cresça na fé e no testemunho silencioso do amor de Deus, através de nossas atitudes, nós os pedimos. Pela intercessão de São José, atendei nossa prece, Senhor. Façamos juntos a oração de São José. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó inamável protetor São José, que nunca se ouviu dizer que ficaste sem consolo, quem invoca a vossa proteção e solicita vosso apoio. Cheio desta confiança, apresento-me diante de vós e animado de fervor e recomendo a vós. Não desprezei minha súplica, ó Pai do Cristo, o Redentor, mas dignai-vos acolher piedosamente. Amém. Pai Santo, acolhei esses pedidos que vos apresentamos, provocados pela palavra que vós mesmo nos transmitiste por meio do profeta do vosso Filho Jesus e pelo exemplo de São José. Isso tudo vos pedimos por vosso Filho Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Trabalho que fizemos e aqui depositamos.
também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois acerta o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois acerta o teu próprio ser. Ofertas singelas com vinho sobre a mesa colocamos, sinais do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois acerta o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois acerta o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois acerta o teu próprio ser. Rezemos, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos para a glória do seu nome. Possamos, Senhor, colher os frutos do sacrifício que vamos oferecer, para que, purificados da antiga condição do pecado, cresçamos numa vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação agradecer-vos sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós quiseste que vos rendêssemos graça por meio da abstinência, por meio do silêncio, para que por ela nós, pecadores, moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos com um hino de louvor, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo.
e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de unir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, o partiu, o deu a seus discípulos, que agora são vocês, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho Jesus, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graça este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Jesus, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une a um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires e todos os santos que não param de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor.
que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, com o nosso arcebispo Perúcio, com os bispos do mundo inteiro, os sacerdotes, os diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reuniste em vossa presença e através das redes sociais. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas que ainda continuam dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos, as nossas irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. De modo particular, lembramos Adão em Nínive, sétimo dia de seu falecimento. Lembremos as vítimas da guerra, da violência, das enchentes. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dai ao mundo todo bem e toda graça. Olhem para cá, Jesus está olhando para você. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, não me dai do Espírito Santo toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E antes de virmos ao encontro do Senhor que está nos esperando, como Ele mesmo nos ensinou, digamos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós.
somos felizes porque aqui nos encontramos em comunidade. Assim diz o Senhor: porei o meu Espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, ajuda-nos a exemplo de São
fortalecermos com o nosso testemunho o amor na nossa casa, no nosso lar. Ajuda-nos, através do silêncio, a evangelizar. E verdadeiramente, quando as obras não mais falam, que falem as palavras. Obrigado por nos oferecer essa noite. E assim podemos parar um pouco para dar valor aos filhos, para termos serenidade e olhar a realidade como ela é e não como nós queremos que ela seja. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que vossos santos dons nos renovem e santifiquem, conduzindo-nos à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da vez, queria aproveitar para convidá-los para amanhã, onde nós estaremos refletindo sobre o tema São José, homem justo que constrói fraternidade. Amanhã às 20 horas estaremos aqui novamente. Amanhã, depois da manhã, e no dia 18 teremos então, melhor dia 19, teremos a solenidade de São José. Lembrando que a missa vai começar às 19h30, lá na rua Selo Azul, então, número 92. Seguiremos em procissão luminosa até aqui, onde concluiremos então o nosso momento de festa. Lembremos novamente o tema para todos esses dias: como São José, somos chamados a construir lares de fraternidade. E o tema de hoje, estamos recordando, São José, homem de fé, que se expressa no silêncio. Domingo teremos a nossa festa social, também na Láquia, também no meio, e isso, a nossa festa social, com a seguinte programação: 10 da manhã, Santa Missa, 11h30, almoço, com a compra antecipada. Então, pode receber a compra antecipada aqui na capela, durante o dia do trigo, ou também nas capelas e na matriz também estarão vendendo o almoço antecipado. E às 14 horas, o nosso show de prêmios, então, para criarmos fundos e darmos continuidade à manutenção de melhorias de nossa comunidade. Coloquemos também em oração, em sintonia com os nossos irmãos falecidos, de modo particular, seu Adão, que há 7 dias voltou para a casa do Pai. Dai-lhe, Senhor, o Descanso eterno, que a luz perpétua os ilumine. Descansa em paz. Amém. Agradecemos o Anderson, que hoje veio aqui e fez com que a palavra do Senhor saísse da nossa casa e fosse para muitas casas e muitos corações. Então, essa é uma graça de Deus, né? Os meios estão ali, precisamos saber usá-los da maneira correta.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, renovai inteiramente o vosso corpo, assim como lhe concedeste das alegrias corporais, fazei que procure sempre os bens espirituais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E por intercessão de São José, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora sim podemos dizer: Viva São José! Viva! Viva São José! Viva! Viva a família! Viva a nossa família! E viva Jesus! Viva! E essa alegria rompa o silêncio com ar de vida nova. Permaneçam em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.